a melhor notícia que o povo brasileiro pôde ter no jogo de hoje, sem dúvida alguma, foi o Paulo Henrique. Se você não tiver essa percepção, é só tirar um pouquinho de clubismo, que eu vi uma galera brigando por conta de clubismo dentro de rede social. É verdade. É só tirar um pouquinho de clubismo que você vai ver que o melhor em campo foi o Paulo Henrique. E ele conseguiu fazer um gol na sua estreia como titular com a camisa da Seleção Brasileira, o que é algo enorme, o que é algo de um jogador que conseguiu sonhar com esse momento, e a trajetória dele de merecimento acabou coroando com esse gol depois do belo passe do Bruno Guimarães e uma boa tabela do Paquetá, e esse também, para mim, aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve jogando como titular. Deu essa assistência para o Gabriel Martinelli, não senti o próprio Luiz Henrique hoje fazendo o que ele vinha fazendo, que era brilhante, mas eu acho que para o nível do Luiz Henrique ele ficou um pouco abaixo hoje, isso não muda a minha percepção, tem que estar na Copa do Mundo. O Bruno Guimarães fez mais uma excelente partida e para mim é o que marcou gol e, obviamente, dos vascaínos. Foram ao delírio. Vamos ver as reações da galera na internet. E na volta eu vou mostrar os números do Paulo Henrique. Cadê? I love o Paulo Henrique, disse a Bíblia vascaína. Tem mais aí, ó. Brasil, fala dele. Primeiro gol do lateral do Vasco pela seleção brasileira. Paulo Henrique do Brasil, do Vasco da Gama. Publicou o próprio Vasco da Gama, a página oficial. Para trabalhar, né? É um gatinho, para acordar 7h13. Esse sou eu. Mas para ver a seleção é um leão. Olha lá, 5 da manhã o homem já tá com a vara de pescar na mão. É o Pedrosa. Olha lá, vamos botar os números do Paulo Henrique aqui na tela? Para quem não pode ver, eu vou falar, hein? Paulo Henrique na seleção. 20 minutos jogados contra o Japão, contra a Coreia. Ele entrou, né, contra a Coreia, 20 minutos jogados, 0 gols, 0 assistências, 2 desarmes, nenhum corte, nenhum chute bloqueado, passes certos 71%, duelo no chão 3, ele fez 2, e duelos aéreos nenhum drible. Agora contra o Japão, jogou 90 minutos, fez 1 gol. Nenhuma assistência, 1 desarme, 4 cortes, chutes bloqueados 2, passes certos 95%. Gente, um número bem elevado, pensando que ele ficou o tempo inteiro. E aí a chance, obviamente, de você errar, ela é maior, né? Então, duelos no chão 4, ele acertou 3, e duelos aéreos 2, ele acertou 1. Muito bem, Pedrosa. Números bons demais do Paulo Henrique, né? Mas não me surpreende, não. Eu acho até que ele, obviamente, por conta da estreia, se segurou um pouquinho no que ele se propõe a fazer, que é muitas vezes driblar, quebrar a linha. No segundo tempo, ele estava até um pouco mais solto. Mas, cara, assim, as pessoas não conseguem entender o peso que é vestir a camisa de uma seleção brasileira e que é estrear dessa forma. O Paulo Henrique, ele teve a chance da vida dela. Há 5 anos, o Paulo Henrique não jogava, ele estava na Série D. Depois ele foi subindo, aí ele passa por Atlético, aí ele passa por Juventude, 29. Em 2023, o Paulo Henrique faz um cruzamento que salva o Vasco do rebaixamento. Em 2024, o Paulo Henrique se firma. Em 2025, o Paulo Henrique hoje é o melhor lateral direito do Brasil, não tenho dúvida alguma em afirmar isso. E agora ele está na seleção brasileira e consegue, no seu primeiro jogo, fazer o gol. Então, o Paulo Henrique é aquele tipo de caso que o brasileiro se identifica. Ele merece estar ali. Ele fez por onde para estar ali, e ele é o tipo de cara que é um jogador moderno, que compõe tanto ofensivamente quanto defensivamente, é muito bom defensivamente, mas que tem melhorado no terço final, principalmente com a chegada do Fernando Diniz, mas ele é o jogador que luta como antes, é o cara que luta a cada jogo pelo pão de cada dia. Então é por isso que o Paulo Henrique está na seleção brasileira, é por isso que ele foi bem do jeito que ele foi, e tem que parabenizar o Paulo Henrique. E digo mais, a gente até brincou da outra vez aqui, o Paulo Henrique não deve em nada para nenhum dos laterais, nem para o Wanderson, nem para o Wesley e muito menos para o Vitinho. Ele é um jogador... Muito menos não. Muito menos para o Vitinho. Nem para o Vitinho. Eu gosto muito do Vitinho, mas hoje o Paulo Henrique se colocou como um forte candidato a buscar essa vaga na lateral direita da seleção brasileira. Esse que é o fato. Tem um ponto que não entra nessa estatística aí que eu acho que a gente precisa mencionar quando o jogador vai para a seleção brasileira. Começa com sobretudo, pela primeira vez, pela estreia. E em nenhum dos jogos, nem entrando no segundo tempo aqui nos 20 minutos contra a Coreia do Sul e nem contra o Japão, ele não sentiu o peso de vestir a camisa da seleção brasileira em nenhum momento. E tem jogador que a gente sabe que tem uma qualidade absurda, que quando veste a camisa da sua respectiva seleção, não só no Brasil, em qualquer país, sente o peso de vestir a camisa da seleção. E o Paulo Henrique, ele não sentiu em nenhum momento. Tudo bem que em alguns momentos ali, em alguns minutos, você vê que ele estava um pouco mais tímido, fazendo feijão com arroz, sem arriscar muito, tá certo? Que faz parte também, faz né? Faz parte, é estratégia, tá certo, é experiência. Mas em nenhum momento você viu o Paulo Henrique nervoso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o setor defensivo hoje a gente viu falhas individuais, o Paulo Henrique seguiu soberano. Eu acho que ele passou e muito nesse teste. Se precisar,
ele está à disposição para a Copa do Mundo. Pedrosa, acho que saiu aí, então ele não vai jogar contra o Fortaleza, né? Não, porque não faz sentido, né? O cara tá do outro lado do mundo, jogou 90 minutos, como é que ele vai jogar contra o Fortaleza? A boa notícia é que o Pumita vai estar nessa partida. O Pumita vai estar, que também estava com sua seleção e vai conseguir chegar a tempo. Aí você coloca o Piton na esquerda e o Pumita na direita, na posição dele. Ele não tava Mas perto, agora eu tá? não sei se ele é na Eu também se ele é lateral direito ou lateral esquerdo. dando uma confusão. Ele tava na Malásia, Foi cara. Malásia. Ele não é perto, Mas é porque não. ele jogou ontem. Sim. Entendeu? E ele é bem fominha, né? Ele adora jogar. O Pumita é bem fominha, Não, e né? tem necessidade também, né? Tem claro, outra disposição. Claro. Chegou a hora, Veni. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre a partida de Paulo Henrique, isso mesmo, na sua estreia como titular da Seleção Brasileira, Paulo Henrique tirou onda e o Vasco da Gama ficou muito feliz com a atuação do seu lateral direito, que cada dia mais vai se valorizando no mercado, hein? Eu acho que o Vasco da Gama até tinha que pensar em renovar o contrato aí do Paulo Henrique, dando uma valorização salarial, aumentar a multa, porque, cara, o que vai ter de time aí, ó, muitos times querendo o Paulo Henrique depois dessa partidaça contra o Japão. O Brasil tomou uma virada, 3-2, mas o Paulo Henrique, de todos ali no sistema defensivo, foi quem teve destaque. Foi quem foi realmente um ponto fora da curva. O Fabrício Bruno errou ali em 2 lances, né? Mesma coisa, o Beraldo também vacilou. O Carlos Augusto, uma péssima partida. O Hugo Souza também em uma péssima partida. Mas ele, o Paulo Henrique, foi o único ali que sobressaiu em relação aos demais jogadores. Ele fez o primeiro gol da Seleção Brasileira, o que abriu o placar, né? E assim, cara, jogador que o Pedrosa mencionou muito bem, ele merece muito tudo que está vivendo. O Paulo Henrique é um jogador que é muito veloz, forte fisicamente, é um cara que vem evoluindo a cada dia, constantemente ele vem em evolução. Em 2023, por exemplo, ele foi bem no Vasco, dando inclusive a assistência para o gol do Serginho. Assim, várias virtudes ali do Paulo Henrique, e ele merece demais estar onde ele está hoje, na Seleção Brasileira. E o Pedrosa foi muito assertivo no que ele disse, porque ele falou da situação envolvendo o pão de cada dia. Essa frase ficou marcada na minha mente, né? Na minha cabeça ficou marcada essa frase. Porque é verdade, o Paulo Henrique, ele rala todo instante. Ele não mede esforços. Se, por exemplo, no Vasco, se o Ryan perder a bola, ele vai correr pelo Ryan, vai correr pelo time do Vasco. E na Seleção Brasileira não foi diferente, né? Não perdeu quase duelos nenhum praticamente. Então, tipo assim, um negócio bizarro. A partida dele foi realmente muito boa e que a crescente do Paulo Henrique seja sempre assim, sempre evoluindo, porque ele é novo ainda, tem 28, 29 anos de idade. Para a Seleção Brasileira é uma idade que muitos não acreditam que o atleta pode chegar, mas ele chegou e chegou com muito merecimento. E Paulo Henrique hoje é o lateral direito da Seleção Brasileira. E não só isso, na primeira partida que ele fez como titular, 90 minutos, ele fez, inclusive, o gol da seleção, mostrando ter uma baita estrela, um cara que estava ali no momento certo, na hora certa, para decidir ali para a Seleção Brasileira. Infelizmente, tomou a virada, não era para ter acontecido, né? Mas um time todo mesclado, todo modificado. Lógico, ainda acho que com o mesmo time mesclado tinha um elenco ali qualificado, né? Capaz de vencer a equipe do Japão. Não venceu. E agora a vida que segue, virar a chave, porque agora, hoje é dia 14, dia 15, amanhã, vai ter Vasco da Gama e Fortaleza na Arena Castelão. Então é muito importante que o Vasco da Gama vença esse jogo para continuar se desgrudando mais ainda da parte de baixo e, obviamente, almejar coisas maiores, como, por exemplo, a Libertadores. O provável time do Vasco vem a campo, possivelmente, com a seguinte equipe, com Léo Jardim, Pumita, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Como volantes, Hugo Moura e Tietê. Armando jogada, Felipe Coutinho. Pela ponta direita, Andrés Gomes. Pela ponta esquerda, Nuno Moreira. E na frente, Ryan, deixando o pirata Pablo Verratti no banco de reservas. Você aprova essa provável escalação? Sim ou não? Quero saber a sua opinião relacionada a tudo isso. E Paulo Henrique, será que vai ser convocado para a Copa do Mundo? Quero que você opine também sobre essa situação envolvendo o lateral direito do Vasco da Gama. Uma observação importante sobre Vasco e Fortaleza
é que o Fortaleza em 2025 não venceu ainda sem a presença do volante Matheus Pereira, ou seja, tá fora por conta de situação ali de cartão amarelo, suspenso. Será que essa escrita vai se manter? Será que o Vasco da Gama vai chegar na Arena Castelão e vencer o Fortaleza? Não sabemos, só amanhã para a gente tirar essa conclusão. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!